Olá a todos e todas. Vamos começar mais uma análise de obra visual do PAS 1. Neste vídeo falaremos sobre Petra. Já pedimos que se inscreva no nosso canal, Literatos Capital, para receber todas as notificações quando postarmos novos conteúdos das etapas do PAS 1, 2 e 3. Seguindo na nossa análise, falaremos primeiramente um pouco sobre a história de Petra e depois analisaremos alguns monumentos e espaços dessa emblemática obra arquitetônica da Jordânia. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da cidade de Petra. Lá no século II a.C., surgiu no norte da Arábia um reino muito poderoso, que por muitos anos resistiu à pressão das dinastias helênicas e de Roma. A gente está falando de Petra, que fica na Jordânia. A cidade ela foi capital do reino dos nabateus, a partir do ano de 312 a.C. Os nabateus, apesar de nômades, eles dominavam o comércio com o Oriente, e o enriquecimento deles veio com o comércio de produtos de luxo, como incenso, as especiarias, a própria mirra, que eles importavam através das caravanas, desde a Arábia Félix, atual Iêmen, até o Mediterrâneo. Então Petra era um ponto estratégico, porque ela estava ali como um foco principal das rotas das caravanas. Em cada etapa daquela viagem que eles tinham que fazer, os habitantes de Petra, o governo de Petra, cobrava pela travessia do território valores elevadíssimos. Isso fez com que o reino de Petra, a cidade de Petra, no reino dos nabateus, enriquecesse bastante durante essa época. Só em 1812, a Cidade Rosa, como também é conhecida Petra, voltou aos olhos do mundo, aos olhos da comunidade internacional, a partir do explorador suíço Johann Ludwig. Então, durante essa viagem do explorador suíço, ele estava pagando uma promessa e ele se deparou, ali, depois de viajar bastante, alguns dias pelo deserto, com uma fachada monumental de um templo grego que estava escavado numa rocha. Então, aí foi o redescobrimento, digamos assim, da cidade perdida de Petra. Essa cidade fica no Parque Arqueológico de Petra, possui uma área de 264 mil metros quadrados e fica a mais ou menos 3 horas de Amman, que é a capital da Jordânia. Os pesquisadores acreditam que foi no período nabateu onde essas principais construções escavadas nas rochas começaram a aparecer. A gente vai ver isso bastante nas próximas imagens que eu separei aqui para essa análise. E os nabateus, eles são referidos em documentos do final do século IV a.C., no contexto das lutas entre os sucessores de Alexandre o Grande, lá no Oriente. Bom, como eu disse para vocês, toda essa prosperidade que existia no reino nabateu, que dependia muito dessas trocas comerciais, isso tudo, essa riqueza, toda essa prosperidade, foi aumentando a cobiça dos povos vizinhos. Como especiarias, a gente pode pensar em condimentos, canela, a pimenta, que eram muito valorizados naquela época para se fazer esse comércio. Também o betume, que era muito necessário para as embarcações, uma vez que ele era proveniente do Mar Morto, ele era bastante utilizado nessas embarcações para calafetar os barcos. Calafetar é quando você tem ali um impeditivo para a passagem de líquidos ou de ar, vedando determinada fresta, abertura. Além desse comércio de betume, existiam também as plantas aromáticas, a mirra, o incenso. Então isso tudo era o sustento do comércio dos nabateus. Essas plantas todas eram usadas para fins medicinais, religiosos, ritualísticos, para fazer cosméticos ali em toda a bacia do Mediterrâneo. Bom,
Em 63 a.C., os nabateus foram conquistados pelo general romano Pompeu. Depois disso, foram conquistados também pelos árabes, e a conquista muçulmana da região no século VII provocou o declínio definitivo da antiga capital nabateia, convertida em simples aldeia e abandonada. Depois desse período, só os beduínos usaram as suas ruínas como abrigo durante as travessias, até o dia em que o viajante que eu falei com vocês, o suíço, chegou e a cidade de Petra ganhou nova vida na imaginação dos amantes da antiguidade. Vamos ver algumas imagens então de Petra, para a gente contextualizar melhor. Aqui temos um mapa mostrando exatamente a posição geográfica na Jordânia, bem pertinho aqui do Egito, e aqui dá para a gente perceber toda essa rota que eu disse para vocês anteriormente, as rotas comerciais. Bom, nesse primeiro detalhe a gente tem a fachada do tesouro, que a gente chama de Al-Qasné, creio que é assim que se pronuncia, meu árabe não é muito bom. E a gente já consegue perceber que é uma construção feita totalmente esculpida, aqui produzida nessa pedra rosa. Por isso que ela também é conhecida como a Cidade Rosa. Já nessa imagem, a gente tem a imagem do Cânion de Sikh, que é aí a entrada principal para se chegar a Petra. O caminho ele tem mais ou menos 1.200 metros e é cercado por rochas de 80 metros de altura. Então, a gente, seguindo essa fenda, a gente tem acesso à Petra. Depois temos aqui a Rua das Fachadas. Esta rua fica ao lado do tesouro, que a gente vai ver já já. Existe essa rua denominada Rua das Fachadas, onde estão diversos túmulos nabateus, também esculpidos no penhasco. Estima-se que tem ali 40 túmulos, e é possível a gente ver aqui, né, o lugar de entrada para a colocação desses corpos, depois de essas pessoas, habitantes, depois de falecidos. Era meio que um memorial, um lugar de rituais também bem importante em Petra. Temos aqui o anfiteatro. Esse anfiteatro fica aos pés do altar dos sacrifícios. E esse anfiteatro é interessante porque ele foi esculpido também em uma montanha. E ele tem uma capacidade para receber até 4.000 pessoas. Depois, com a dominação romana, ele foi reformado e ampliado. Mas originalmente ele tinha lugar para 4.000 pessoas. A gente percebe que essa construção aqui nas pedras, nas rochas, ela vai estar em toda a cidade de Petra. Inclusive aqui por baixo desse teatro a gente percebe que existe também uma estrutura, uma abertura aqui dos dois lados, onde provavelmente eram preparados os espetáculos, onde provavelmente ficavam ali os bastidores dos espetáculos que fossem acontecer, enfim, dos rituais desse povo nabateu. Nessa próxima imagem, a gente tem a rua com colunas. Essa rua com colunas, os pesquisadores acreditam que era uma das principais ruas de Petra naquela época. No final da rua é possível a gente ver um portão, que é um portão triplo, aqui no finalzinho da rua, a gente consegue ver, que leva ao templo Qasr al-Bint, que a gente vai conferir na próxima imagem. Uma imagem muito bonita aqui, a gente percebe que já existe aqui alguma influência também da cultura romana, mas isso a gente vai perceber em todas as modificações que foram feitas nesse sítio arqueológico pelas conquistas, né? Quando Roma conquistou, e depois também teve influência da arquitetura bizantina. Aqui temos o Grande Templo, também lá em Petra. O Grande Templo ele tem 28 metros de altura e aproximadamente 40 metros de comprimento. Ele ocupa uma área total de 7.000 metros quadrados. Além de todos esses monumentos que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, existem diversos outros em Petra.
como o túmulo do palácio, a igreja, o tribunal, o Templo dos Leões Alados, enfim, diversos outros que também fazem parte desse sítio arqueológico. Uma das dificuldades que os historiadores sempre tiveram para estudar essa cidade perdida é justamente a falta de documentos ali, né, históricos que norteassem essas pesquisas. Então, é um trabalho bastante difícil, é um trabalho que a gente não sabe se ele teve total êxito, mas a gente tem disponível são essas informações que eu falei para vocês. Bom, sobre o tesouro que eu falei para vocês e mostrei no início dessa análise, a gente tem aqui um detalhe dele, existia um mito antigo que afirmava que um poderoso mago negro escondia o tesouro do faraó egípcio dentro desse templo. Então, daí que veio esse nome tesouro, porque muitas pessoas, entrou no imaginário das pessoas da época, das populações, de que esse mago negro tinha escondido esse tesouro, então as pessoas queriam encontrar esse tesouro que estava aí dentro desse templo em pedra. Então, como que a gente pode pensar que essa obra arquitetônica pode cair no Pazo I, no caso? A gente pode pensar em itens sobre a influência greco-romana na arquitetura de Petra. Como eu disse para vocês, existiram algumas influências, não foram poucas. Originalmente, estima-se que tenham mudado as características originais ali dessa arquitetura dos povos nabateus. E a análise da importância da prática artística nas diferentes dimensões da vida humana, social, cultural, política, histórica, econômica, estética, ética, que a gente está falando da convivência social, do que acontecia politicamente ali, da história, como que essa economia se dava, da parte cultural também, que é muito importante, da parte estética, o que nos causa essa obra, uma obra de grandes proporções, é uma obra que nos remete, na realidade, a uma grandeza, ao poder. Então a gente deve pensar nessas questões aí também. Reflexões sobre as diferentes possibilidades de uso de materiais, tecnologias desenvolvidas e sua utilização na construção da cidade de Petra. Isso aí é muito importante porque a gente sabe que nessa época era bem difícil conseguir água. Então eles já tinham uma tecnologia de captação de água da chuva. Então já nessa época, esse povo nabateu tinha já uma tecnologia para captar água da chuva e conseguir manter ali um pouco de área verde, fazer ali um pouco de plantio, né, para alguma subsistência, e também para o consumo de água da população. Estima-se que viviam aproximadamente 30 mil pessoas na cidade de Petra, então era muita gente que precisava beber água. Então eles já desenvolviam essas tecnologias lá nessa época. Análise sobre as características do mundo árabe. A gente está falando do mundo árabe de maneira mais generalizada, essa análise. Bom, algumas curiosidades sobre esses povos que eu separei para falar para vocês, que eu acho as mais interessantes, é que os nabateus, como foram conquistados aí por Roma, também tendo todo o seu território modificado, como eu disse para vocês, eles, em determinado momento, também tiveram influências gregas. A gente pode pensar na língua grega, que durante um tempo foi incorporada ali ao aramaico, que era uma das línguas faladas nessa época por esses povos. E, além disso, tem uma outra curiosidade muito interessante, que embora fosse uma monarquia,
Petra tinha alguns momentos democráticos, porque, como os nabateus eu disse para vocês, eles eram um povo nômade, os chefes, né, tribais lá, às vezes ele era um cidadão igual aos outros. Então, talvez essa dimensão democrática fosse ali uma imitação da vida na polis, a cidade, estado grega, no caso. Então, o rei ele tinha que sempre prestar conta do seu trabalho perante os seus súditos, nas grandes assembleias que aconteciam e que provavelmente eram celebradas em locais como o anfiteatro, que eu mostrei para vocês aqui, do grande templo de Petra. Uma outra curiosidade é que Petra sofreu 2 terremotos em sua história. O primeiro destruiu um pouco ali da sua arquitetura, né, no ano de 363, causou danos em alguns edifícios, mas a gente tem uma outra curiosidade dentro desse período, que é o cristianismo. O cristianismo já tinha chegado já, então ele colocou ali, incorporou alguns símbolos do cristianismo nessa arquitetura também de Petra. Então a gente percebe que foi mudando muito, dependendo de quem tinha conquistado a cidade. Tudo isso foram sendo incorporados outros traços de outras culturas na cultura dos nabateus de Petra. Então foi mudando bastante. Não ficou... O que a gente vê hoje não é o original. A gente vê, obviamente, existem partes sim que são originais mesmo, que não foram muito modificadas, mas a maioria do espaço do sítio arqueológico onde está a cidade de Petra, ele foi modificado. Assim como depois, né, da conquista muçulmana, no século VII, provocou o declínio, né? Então, a aldeia foi, na realidade, a cidade foi transformada em aldeia e depois, né, posteriormente, foi abandonada. E apenas os beduínos que usavam as ruínas como abrigo durante as travessias. Então, a gente tem que analisar toda essa mudança que foi feita a partir das invasões, da tomada de poder e da expansão dos territórios, né, dessa antiguidade aí, para poder entender o que de fato aconteceu em Petra. Uma outra curiosidade, para a gente finalizar, na realidade são duas. Uma é que o local, né, a cidade de Petra, é considerado um patrimônio mundial da Unesco desde o ano de 1985, e a gente tem também alguns filmes que usaram Petra como cenário. A gente tem um filme clássico do Indiana Jones que utilizou a cidade de Petra em algumas sequências. O filme chama Indiana Jones e a Última Cruzada. A gente tem o filme Transformers 2, que também teve algumas cenas rodadas lá na cidade de Petra. E o filme Mortal Kombat, que também tem algumas cenas ali gravadas em Petra. Então a gente percebe que, como é um cenário muito interessante, que tem um apelo estético bem especial, a gente percebe que isso começou a ser cobiçado pelo cinema, para que se fizessem ali algumas cenas de filmes, de sequências, né, de cenas, para poder trazer um cenário que já estava ali pronto. Então eles nem tiveram tanto trabalho, né, não teriam tanto trabalho de reconstruir tudo isso em Hollywood, enfim, onde são esses grandes estúdios cinematográficos. Bom, finalizo assim essa análise. Espero que tenha ajudado a vocês a
nos estudos aí para as provas do PAS-1. Lembrando que é sempre interessante buscar fontes confiáveis para as informações. Quando vocês estiverem fazendo pesquisas aí na internet sobre essas informações, pesquisem sites que tenham realmente fundamento. Isso é muito importante para que vocês consigam informações corretas sobre as obras. E a gente volta com mais análises aqui no nosso canal. Se você tiver gostado dessa análise, peço que deixe seu like, porque nos ajuda a divulgar ainda mais o nosso canal para outros estudantes. Agradeço a todos por essa companhia e vejo vocês na próxima. Até mais.